Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Chaves e este é o episódio do Perinity Masterclass que iremos abordar sobre o tema de auditoria de ESG. E se você perdeu o episódio da Masterclass sobre auditorias de saúde e segurança, até semana que vem nós vamos postar lá no portal da Perinity, tá bom? Então fique ligado. Estou aqui com o Edu hoje. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ele se apresentar, tá? E começar a contextualização do tema de hoje, mas antes disso eu queria dar alguns recados. Então, primeiro, caso vocês tenham dúvidas, eu vou pedir para vocês encaminharem aqui no QA, tá? Que daí, no decorrer da apresentação, a gente já vai esclarecendo, tá? E eu vou pedir para o Gabriel também compartilhar os nossos LinkedIns aqui no chat para vocês se conectarem, tá? E é com você, Edu. Obrigado, Isa. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Eduardo Matos e vai ser um prazer participar de mais um Masterclass, né? O segundo nessa semana. E assim como a Isa falou, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ESG, né? Auditoria em ESG. E esse acrônimo ESG, ele traz os pilares, né? Ambiental, social e governança, né? O que existe, então, é a junção das práticas ou políticas de meio ambiente, responsabilidade social e as práticas de governança dentro da própria empresa, dentro da própria organização, tá? Então, começando a tratar um pouquinho desse assunto, antes de nós mostrarmos na solução alguma coisa, o que muitas pessoas não sabem é que o ESG ele está diretamente ligado a geração dos negócios nas empresas, né? Hoje em dia não tem mais como dissociar uma coisa da outra, né? Então, vou trazer aqui algumas informações que nós colhemos, né? Porque, vejam só, a primeira vez que o termo ESG foi dito foi em 2004, e ele foi feito em uma publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, e os seus critérios, eles estão relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, né, que são 17 objetivos. Então, estabelecidos pelo Pacto Global, essa é uma iniciativa mundial que envolve também a ONU e outras diversas entidades internacionais, tá? Então, para a KPMG, que é parceiro Perinity, o SG, ele é uma jornada de transformação dos negócios e envolve a construção de um mundo inclusivo, ético e ambientalmente sustentável, que garanta a qualidade de vida para todos nós. E a consultoria, a KPMG, destaca que essa meta depende da habilidade das empresas em desenvolver e implementar práticas de negócio que alinhem lucro, propósito e transparência, tá? Mencionando outra publicação, de acordo com a Edelman Trust, né, que é um portal de estudos e pesquisas, ele publicou em 2022 que 58% dos entrevistados, no estudo que eles fizeram, declararam que compram ou defendem marcas considerando os valores os seus valores e as crenças dessas marcas, né? 60% escolhem onde trabalhar também considerando os valores e as crenças das empresas. Então, quer dizer, existem hoje em dia pessoas que não trabalham em qualquer empresa se ele não conhecer ali os objetivos relacionados aos aspectos ambientais, sociais e de governança, né? E nós também temos o número também da Edelman Trust que diz que 80% das pessoas que investem dizem que fazem isso com base nos seus valores e nas suas crenças.
Isso significa, pessoal, que assumir papéis sociais é cada vez mais importante, mais preponderante para todas as companhias. É exatamente nesse ponto que o ESG tem sido cada vez mais adotado por empresas de todos os portes, e em todo o mundo também, né? Já o portal Insights diz que empresas como Natura, Itaú Unibanco, Ambev, Google, Grupo Boticário, Magazine Luiza, Banco Bradesco, Unilever, Nestlé e Danone estão no top 10 do ranking de ESG do Brasil, né? Um último comentário ainda sobre a relevância do tema, né, do assunto ESG. Basta olhar o que aconteceu agora há poucos dias, né? A catástrofe no estado do Rio Grande do Sul, onde esses graves eventos climáticos que nós estamos assistindo pela televisão, nós que não estamos no Rio Grande do Sul, ele está mostrando como foi transformada, né? Ou como foram transformadas as vidas de milhares de moradores do estado, né? Então, eu acho que isso é mais um ponto de reflexão para a gente ter certeza que esse assunto é muito atual, é muito importante e também é muito necessário, né? Ainda sobre o tema de hoje, é importante nós ressaltarmos que nós, né, a Perinit, né, na figura da Isabela Chaves, do Eduardo Matos, da Gabriela Vitório e também do Gabriel Bueno aqui na produção, a gente não tem a intenção de ensinar as pessoas ou dar orientações mais aprofundadas sobre o que é ESG, enfim. Mas a gente quer sim mostrar como é que ela pode ser gerida a partir de uma solução de GRC, como é a nossa solução, o Perinit GRC, tá ok? Eu vou começar essa navegação da seguinte maneira, pessoal. Eu vou dizer o seguinte, vamos começar falando sobre políticas, normas, procedimentos, né? E as políticas de ESG, elas representam o compromisso que a organização tem em equilibrar os interesses financeiros com as preocupações relacionadas à preservação dos recursos naturais, né? E com o desenvolvimento da sociedade e a ética dos negócios. Então, eu acho que essa frase ela sintetiza muito bem isso, tá, pessoal? Vou até falar novamente. As políticas ESG representam o compromisso da organização em equilibrar os interesses financeiros com preocupações relacionadas à preservação dos recursos naturais, ao desenvolvimento da sociedade e à ética dos negócios. Quando eu estiver mostrando um pouquinho aqui, por exemplo, do case de riscos, vocês vão poder ver, por exemplo, essa preocupação com preservação de recursos naturais, enfim, dentro do exemplo, né, do pequeno case que nós criamos. E isso, pessoal, sinaliza que os investidores, os colaboradores, os consumidores, que a empresa trabalha ativamente para minimizar o seu impacto no meio ambiente e gerar impacto positivo para a comunidade em sua volta, tá? Então, para isso que são criadas as políticas, as normas, né? E as políticas ESG, elas podem ser utilizadas como um parâmetro para avaliar o nível de comprometimento da organização. Dentro do exemplo que eu vou mostrar para vocês, vocês verão que ali há toda uma definição de política, de classificação, de avaliação, de separação dos temas, né, dentro dos pilares ambiental, social, de governança também. Isso só pode ser criado, só pode ser estabelecido a partir de uma política, né? E quanto mais estruturadas forem as diretrizes, maior a demonstração de engajamento com as práticas mais sustentáveis e responsáveis, né? É, Dentro do exemplo que eu li há pouco aqui, onde 58% das pessoas só compram produtos de empresas que têm ali declarados os seus valores, as suas crenças. 60% das pessoas só trabalhariam em empresas cujas práticas ESG, por exemplo, são declaradas. E 80% só investem os seus recursos, né, onde ele também tem esse tipo de compreensão, de entendimento. Então, com base nisso, a gente sabe que as políticas ESG estão no centro de uma série de discussões importantes, né? E assim como estão no centro das práticas ESG, coisas como redução na geração de resíduos, né? E do consumo de água, por exemplo, isso está presente no nosso case.
redução da utilização dos recursos naturais, há essa preocupação de uma maneira muito forte também, reaproveitamento de materiais, reutilização de água, né, reuso de água, entre outras ações, né? Então, baseado nisso, nós vamos mostrar aqui o case, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, pessoal. Só me digam quando já estiver compartilhando aqui. Deixa eu ver. Já estão, né? Já estão vendo agora, né? Sim, Edu. Beleza. Bom, então, pessoal, eu vou fazer aqui uma demonstração. Deixa eu entrar aqui dentro do sistema. E a primeira coisa que eu quero mostrar é bastante simples, mas é um passo importante, né? Porque aqui dentro do nosso menu Core, deixa eu expandir a tela e aumentar um pouquinho. Dentro do nosso menu Core, na área de documentos legais, nós cadastramos políticas, normas, procedimentos, né? Normativos internos ou externos, referente aos diversos temas. Na terça-feira passada, quando o nosso assunto foi SSMA, nós mostramos aqui é, normas regulamentares do Ministério do Trabalho e do Emprego, relacionadas à saúde e segurança, né? Várias NRs, né? Então, aqui hoje, eu vou fazer uma pesquisa e eu vou colocar logo aqui a VMG, e vocês já logo vão saber aí o porquê da VMG. Aqui, ó, é o exemplo de criação de itens que vão ajudar no trabalho de conscientização de prática ESG, né? E dentro dessa conscientização, eu preciso poder fazer publicações para que a coletividade da companhia veja. Então, a solução ela também vai permitir, vocês já viram aqui o porquê VMG, né? A nossa empresa fictícia se chama Vida Melhor Group, né? Então é como se fosse uma política da nossa empresa. Dentro da nossa companhia, nós podemos criar processos, e dentro dos processos que serão criados, nós poderemos aqui criar workflows de aprovação de políticas, de normas, de procedimentos. Então, é possível fazer a criação dessas políticas, fazer ali, por exemplo, passar por uma submissão de várias etapas, de vários steps, onde eu entro dentro de cada passo e defino quais são as atribuições das pessoas para esses passos. E aqui, pessoal, o objetivo é única e exclusivamente. Então, eu vou abrir aqui de novo o documento, vou fazer de novo aqui uma pesquisa pela nossa VMG, pela Vida Melhor Group, e vocês verão aqui exemplos. Opa, deixa eu fechar aqui. E vocês verão aqui, por exemplo, exemplo de guia ESG. Então, a empresa pode criar um guia com todas as orientações, com todas as instruções, com data de validade, com pessoas responsáveis. Eh, Pode também determinar aqui quem é que pode acessar o documento, uma espécie de classificação de acesso à informação. Pode fazer evidente a publicação para grupos, para públicos específicos, né? Embora no tema ESG, normalmente é algo que interessa a todos, né? Então, só para mostrar de fato aqui, nós temos a criação de um guia ESG. Voltando aqui dentro dos itens, é, pesquisando novamente VMG, aqui, a gente também tem a criação de uma política de ESG com fornecedores, que é muito importante você, aliás, dentre essas empresas que fazem parte do top 10 que eu comentei com vocês, tem empresa aí que tem uma política de relação com fornecedores muito fortemente pautada nos pilares ESG. Empresas cosméticas, enfim, empresas mineradoras também, que hoje adotam essa prática, né, de uma maneira muito séria, muito importante, depois de alguns desastres em barragens, principalmente. Então, eu tenho também exemplo de política, mas o arquivo que eu vou abrir mesmo aqui, para a gente ver, é uma política interna aqui, ESG,
de um parceiro nosso. Esse nosso parceiro é a CBG, né? Então, só vou abrir aqui apenas para que vocês possam visualizar. Estão visualizando já? Tá mostrando aqui, né, Isa? Sim, está sim. Olha só, a CBG, a Companhia Brasileira de Governança, parceiro já há alguns anos da Perint, tem uma política de ESG muito interessante, que é pública, e que traz elementos extremamente importantes da aplicabilidade dos conceitos ESG. Então, todos os seus colaboradores aqui têm acesso a esse conteúdo e o mercado também é um documento público aberto para o mercado, tá? Então, sem entrar nos pormenores aqui da própria política publicada, o primeiro passo importante é a orientação, é a disseminação, é a eventual aplicação de treinamento, se couber, mas eu tenho que ter dentro da minha solução um repositório das informações relativas a ESG, por exemplo, e eu preciso permitir a consulta, eu preciso permitir a publicação, eu preciso permitir a impressão desses documentos, se for o caso também. E aqui estão esses elementos. Pois bem, passamos aqui, falamos sobre a parte da disseminação, da criação e do cadastramento de normas, enfim, para todo o trabalho de conscientização. Agora a gente vai falar aqui a respeito do mapeamento de riscos ambientais, sociais e de governança, que são feitos normalmente de acordo com o ramo, de cada negócio, né? Dentro do nosso case aqui, deixa eu ir para a parte aqui do nosso case. Então, a primeira coisa que vocês estão vendo aqui, ó, vou recolher toda a estrutura para vocês poderem ver do comecinho. Nós criamos uma holding chamada Vida Melhor Group. Embaixo dela, nós inserimos aqui uma controladora das indústrias, e as indústrias são duas, na verdade. Uma indústria cosmética, uma indústria de celulose e reflorestamento, e a gente tem aqui uma central de serviços compartilhados. Por quê? Como elas fazem parte do mesmo grupo, nessa estrutura organizacional, as atividades existentes dentro da central de serviços compartilhados atenderão as duas empresas, as duas indústrias aqui, né? Então vejam até pela própria simbologia destes itens, que eu tenho aqui uma indústria cosmética, uma indústria de celulose e reflorestamento, e o CSC com compliance e ética, finanças, logística e centro de distribuição. E a parte de gestão de pessoas são comuns para todas elas. Vamos mostrar também, só para eu não fugir daqui, então, por enquanto, a estrutura da empresa na parte de indústria cosmética. Eu tenho aqui, foram separados por produtos. E, mais uma vez, viu, pessoal, salientando, isso aqui é um exemplo, é um case fictício dessas empresas, criados por mim e pela Isa. Então, é só mesmo com o intuito de mostrar como é que seria um exemplo de gestão. Aqui nós separamos por produtos dessa indústria cosmética, ó, higiene pessoal, maquiagem, cosméticos dermatológicos, perfumaria e produtos para cabelo, né? Produtos que eu quase não compraria, né? Por não ter cabelo, né? Lamentavelmente. E aqui na indústria de celulose e reflorestamento, deixa eu abrir só essa parte aqui. Aí sim eu tenho a separação de celulose, florestal e papel, né? Pois bem, assim que eu tenho a definição, o desenho organizacional da minha indústria, da minha companhia, o próximo passo, efetivamente, é sim com base na política, e nós já mostramos aqui antes, ó, onde é que nós criamos as políticas, como é que nós fazemos essa disseminação, essa publicação, enfim. É possível também, não é objeto, não é foco aqui do nosso masterclass, mas é possível também, por exemplo, a partir do nosso compliance, fazer a disseminação e aplicar testes de aderência para saber como é que as áreas estão atendendo a esses normativos, né? Enfim, aos dispositivos legais ou internos, né? Mas aí, voltando aqui para o aspecto de risco, nós fazemos aqui a parametrização, por exemplo, da categoria dos elementos ESG, e aqui, ó,
Se eu pesquisar, eu já tenho aqui 3 itens que foram categorizados. São os riscos ambientais, são os riscos de governança e são os riscos sociais, né? Então, dentro desse nosso modelo, nós estruturamos dessa forma. O próximo passo aqui foi definir escala de valoração e critérios para esta avaliação. Criamos também aqui uma matriz de avaliação, e aqui dentro dessa matriz de avaliação, eu só vou mostrar aqui também brevemente para vocês. Olha só, criamos aqui uma matriz, nesse caso aqui, inclusive, pessoal, olha só, eu criei uma matriz 5 por 4, tá bom? Com a explicação aqui de quais são os elementos de impacto e consequência de um eixo X, quais são os elementos aqui, por exemplo, de probabilidade, né? De frequência ou de chance de materialização desses riscos em 4 níveis também com as suas descrições. Criei aqui níveis de criticidade e fiz a associação com cores. E, por fim, montei aqui essa matriz de probabilidade e impacto, tá? Feito isso, o último passo aqui foi a criação, sim, da abordagem, que é a junção, que é a união desse conjunto de regras para fazer a avaliação dos riscos. Tendo isso criado, juntamente com a estrutura organizacional da nossa empresa Vida Melhor Group, o próximo passo é vir aqui em risco, selecionar a nossa abordagem ESG. Se vocês lembrarem, na terça-feira nós tínhamos uma abordagem SSMA. Então, hoje já estamos olhando aqui para uma abordagem ESG. E o próximo passo é sim já vir aqui, ó, e começar a mapear os riscos dentro das entidades organizacionais. Então, aqui eu já vou começar a mostrar algumas características para vocês destas avaliações. Veja só, aqui na parte de indústria cosmética, eu vou diminuir um pouquinho aqui para aumentar o espaço da estrutura. Dentro de higiene pessoal, nós encontramos um risco de degradação ambiental. No processo produtivo, né, desse produto especificamente. A mesma coisa aconteceu com o produto de maquiagem e cosmético dermatológico, com a perfumaria e com os produtos para cabelo, né? Vejam só, dentre esses itens, eu tenho exatamente o mesmo tipo de vulnerabilidade, entretanto, eu tenho níveis de criticidade distintos em função da exposição, que é diferente de um ambiente para o outro, né? Então, dentro desta avaliação aqui, por exemplo, o nível de classificação de avaliação, eu vou entrar aqui, por exemplo, ó, na parte de maquiagem e cosmético dermatológico. Se eu verificar essa avaliação, ela foi considerada de probabilidade nível 2. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente, raro, improvável, possível, provável e quase certo. Então, ele foi considerado aqui nível 2, quer dizer, improvável, né? De ter uma degradação ambiental. Eu tô dentro do. Tô dentro daqui da maquiagem e cosméticos, isso. Só estava em dúvida em qual que eu estava aqui. Aqui foi considerado 2, e o nível de impacto de consequência foi considerado 2 também, pequeno. Dentro dessa avaliação inerente, ou seja, avaliação do risco puro bruto, eu tive uma classificação de risco 4, moderado, né? E já na parte de produto para cabelo, olha só, eu tive aqui a identificação de uma possibilidade. Ó, ele também tem uma probabilidade, né, pequena, improvável. Entretanto, o impacto, muito relacionado ao componente químico utilizado, ele é maior. Olha, ele é grande, né? Isso me trouxe um rating inerente 8, ou seja, meu rating puro bruto, ainda sem levar em consideração nenhum tipo de tratamento, de mitigação, aplicação de plano de ação. E aqui, se nós gerarmos a nossa matriz dentro desse ramo de indústria, nós temos uma matriz onde ele vai apresentar, ó, a diferença da classificação dos níveis dos riscos. Olha só, aqui eu tenho a degradação ambiental de produto para cabelo. Aqui eu tenho a do produto de perfumaria, né? Ambiental,
e eu tenho aqui, aqui dermatológico, perdão, perfumaria e a parte de higiene pessoal com seu nível de criticidade menor. Pois bem, vamos passando para as demais áreas da empresa e a gente vai poder fazer mais alguns exercícios aqui. Por quê? Quando a gente entra dentro da indústria de celulose e reflorestamento, eu já não estou mais separando por produto, porque o tipo da empresa é diferente. E aqui, olha como é que estão divididos os riscos relacionados a ESG. Eu tenho também o risco de degradação ambiental dentro de celulose e o risco de emissões de gases. Dentro da parte florestal, conflito com comunidades, impacto na biodiversidade e mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas podem ter aí uma consequência grande nos aspectos florestais, né? Imagina, por exemplo, se tem alguém que tem plantação de eucalipto ou de outro tipo de madeira que seja, qualquer um deles, e está na região sul, nas áreas afetadas pelas chuvas, houve um impacto em função das mudanças climáticas, não? Aí a gente entra dentro dessas avaliações também. E aqui também, dentro da parte de papel, um risco relacionado ao uso excessivo de recursos naturais, né? Então, aí, por exemplo, pode ser a utilização de água, enfim. E aí, dentro desses itens aqui, vamos fazer a seguinte observação aqui, ó. Para emissão de gases aqui, dentro da área de celulose, eu tenho um controle, como vocês conseguem ver. Nós vamos entrar no detalhe dos controles. E aí, gente, eu vou diminuir isso aqui e eu vou mostrar que eu tenho aqui dentro da área de logística e centro de distribuição um risco também de emissão de gases. Mas se nós olharmos, apesar de ser o mesmo risco, eles estão submetidos a características distintas, diferentes. Então, ó, se nós entrarmos no risco de emissões de gases aqui, vocês vão visualizar exatamente o mesmo descritivo, a mesma categoria, não é? Olha, eu tenho um risco de emissões de gases, né? Emissões de gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global. É um risco de categoria ambiental, né? Se eu entrar dentro aqui do mesmo risco de emissões de gases, dentro da área de logística e centro de distribuição, vai ser exatamente a mesma definição. Estamos tratando dos mesmos riscos em áreas diferentes dentro do nosso grupo econômico. Um está dentro da CSC, mais especificamente logística, o outro está na indústria de celulose e reflorestamento, né? Na parte de celulose especificamente. Agora, se nós formos olhar os controles, olha só, aqui eu tenho um controle, vamos olhar o detalhe desse controle. Esse controle é a instalação de tecnologias antipoluentes. Qual que é o objetivo desse controle? Reduzir a emissão de CO2. E qual que é a descrição dele? Implementação de tecnologias de controle de poluição com filtros de ar e tratamento de água para reduzir emissões, descargas de poluentes. Então, aqui nós já conseguimos ver uma descrição, não é? É um controle automático, porque ele foi um investimento de tecnologia, né? Ele funciona como um elemento corretivo, um atenuante. E aí, se nós formos para o controle que tem dentro das emissões de gases, olha só como ele é diferente em função do ambiente que ele está. Aqui eu também tenho um controle de emissão de gases, né? O objetivo é o mesmo, é reduzir as emissões de CO2, mas olha só, controle de emissão de gases, aquisição ou locação de veículos movidos a biodiesel ou elétricos. Substituir 50% da frota em 5 anos, equivalendo à aquisição de 30 novos veículos a cada ano durante os próximos 5 anos, tá? Então, vejam, eu tenho controles iguais, riscos iguais, perdão, com controles totalmente distintos e com resultados de mitigação certamente também muito diversos, muito diferentes, né? Veja, este controle aqui, ele já é manual, é um processo, né? Não é um controle eu não compro caminhão ou, ou loco veículos biodiesel, enfim, não é um procedimento automático, então
ele é considerado manual aqui, mas ele também tem uma atuação corretiva, né, atenuante, no intuito de buscar aqui a redução das emissões de CO2, não é? E aqui eu quero mostrar para vocês o resultado na matriz. Então, se a gente vem aqui em celulose e olha... Ah, antes disso, vamos olhar aqui as avaliações, né? Então, aqui, ó, olhando a avaliação das emissões de gases aqui dentro da divisão de celulose. A probabilidade da emissão é 3, é bem possível aqui. E o impacto, no entanto, aqui dentro dessa divisão, apesar de ser uma emissão de CO2, ela é considerada pequena, né? Gerou um rating 6 de nível moderado. Por isso que ele está nessa corzinha aqui. E aí, se nós olharmos a avaliação das emissões de gases, levando em consideração a frota da empresa, que é grande, onde os veículos são todos veículos pesados e que funcionam a partir de diesel, né? E o diesel é altamente poluente, né? Dos tipos de combustíveis fósseis mais poluentes. Então, eu tenho aqui uma probabilidade maior, ó, é nível 4 provável, e o impacto e a consequência é 4, que é grande, né? E apesar dessa avaliação nesses níveis aqui, a classificação de risco inerente 16 foi incluída como catastrófica, pessoal. Ou seja, se nós olharmos aqui, essa combinação de impacto e consequência versus probabilidade deu essa classificação inerente, essa classificação pura ou bruta, né? Ainda sem considerar os controles que nós já destacamos aqui. Então, se a gente gera a matriz, agora sim, vamos gerar a matriz aqui dentro da unidade de celulose. Vejam só, pessoal, ele vai mostrar aqui, ó, então, sem olhar aqui para o risco de degradação ambiental aqui, que é baixo, olhando para o de emissão de gases, ele está aqui. E aí, se nós formos ver quanto que ele conseguiu mitigar aqui, ó, a instalação de tecnologias antipoluentes, ele vai mostrar um planejado aqui, ó, que o risco desceu para um nível aqui muito baixo, tá? Se nós olharmos mais especificamente ainda dentro deste risco, nós vamos entender que o teste de design deste controle evidenciou uma possibilidade de mitigação, de redução dessa exposição negativa, ou seja, dessa emissão de CO2, na ordem de 96,49%. Agora, se nós formos olhar esse mesmo cenário aqui, deixa eu só voltar para essa telinha aqui. Se nós formos olhar este mesmo cenário aqui, dentro de logística, vamos gerar a matriz aqui, ele vai mostrar que o meu risco está neste nível aqui, é bastante alto. Isso aqui, ó, é a plotagem daquele 16, do nível residual inerente 16, e o planejado aqui, olha só, o controle da emissão aqui, ele vai mitigar até aqui. E aqui eu tenho uma explicação que é muito mais visual do que matemática, muito embora a gente também consiga entrar aqui dentro, ó, e olhar. Vejam, mais uma vez, inerentemente o meu risco estava aqui. E, de forma planejada, projetada, caso eu consiga ter a melhor mitigação, este risco aqui de emissões de gases, ele vai vir aqui numa próxima situação para cá. Aqui eu já posso dizer, olha só, ele mitigou aqui cerca de 50%. E por que é que ele mitigou cerca de 50%? A explicação também está no controle, né? Porque na própria execução do controle, há a explicação que o objetivo é substituir 50% da frota em até 5 anos. Então, a mitigação ela vai chegar a 50%. Para ser mais específico, 49,12% apresentado aqui dentro do nosso modelo matemático, tá, pessoal? Então, para finalizar aqui essa demonstração e passar a bola para a Isa, que vai mostrar para a gente a parte da auditoria, então vejam, olha como é que ficou essa divisão aqui. Da empresa cosmética, eu já mostrei para vocês, nós temos o risco de degradação ambiental aqui, não é? Em todas as áreas. Na parte da indústria de celulose, nós temos esses dois riscos, né? De emissões e degradação também. Na parte florestal aqui, ó,
estes riscos considerados, então, conflitos de comunidades, impacto de biodiversidade, mudanças climáticas, e na parte industrial de papel, uso excessivo de recursos naturais. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que um mapeamento que foi feito, um walkthrough, passando por todas as etapas produtivas, caminhando pela cadeia de valor da nossa companhia aqui, não é? E dentro aqui da empresa da CSC, olha só, nós temos riscos ali na nossa área de compliance, olha, a ausência de programa de ética e conduta, e também, ó, multas por não conformidade com leis e regulações. Olha só, aqui eu tenho dois controles que foram atribuídos, um de criação de comitê de ética e um outro controle de estabelecimento de código de ética e conduta, né? É, e aqui dentro de multas por não conformidades com leis, eu tenho um outro controle que é implementar políticas de gestão. Vejam, ele está aqui criado, mas ele ainda não foi implementado efetivamente. Isso fica claro quando nós geramos a nossa matriz de risco, porque a gente consegue ver a seguinte situação. O risco bruto, o risco inerente, né? Aqui eu tenho, por exemplo, as multas, e aqui eu tenho a parte da ausência de programa de ética e conduta. Quando eu vou para o meu risco planejado, ele mostra que este daqui, ó, que é justamente a ausência de programa, eu tenho esses dois controles, ele mitigou quase que completamente, enquanto a parte das multas de forma planejada permaneceu onde ele estava. Esse controle é que a implementação das políticas ainda não aconteceu, tá? Então aqui a gente consegue ver inerentemente e consegue ver de forma planejada também, tá, pessoal? Dentro da parte de finanças, a maioria dos riscos relacionados a ESG eles estão relacionados muito com essa questão da relação com investidores, o tipo de problema ou dano reputacional que a empresa pode sofrer com isso também. A parte de conflito de interesse interno nas decisões, o dano reputacional e da imagem, falta de responsabilidade de impactos socioambientais, né? Falta de transparência nas operações financeiras, são todas situações de vulnerabilidade, de risco, que espantam os investidores, né? Ó, eles estão fortemente relacionados aqui à questão dos investimentos, sobretudo se é uma empresa que tem ações na bolsa, que está no novo mercado, na B3, enfim, ela, de alguma forma, os investidores acompanham as informações, os dados dessa empresa, e isso, sem dúvida nenhuma, os preocupa, né? Gestão inadequada de dados pessoais, olha só, isso aqui gera multa pela NPD, né? Pela Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 do ano de 2018, a LGPD. Então, aqui é mais um dado financeiro, é mais uma pancada de dinheiro mesmo, né? E a questão, por exemplo, de impacto negativos em comunidades também, que isso também pode causar esse tipo de risco aqui. Depois eu vou gerar um gráfico aqui mostrando a divisão dos riscos pelas classificações. Na parte de logística, eu mostrei para vocês o risco, um deles, né? Existem mais, mas dando destaque maior para a questão da emissão dos gases em função da frota, né? E na parte de recursos humanos, elementos muito mais voltados para os aspectos sociais. Falta de diversidade e inclusão dentro das empresas, remuneração inadequada ou desigual, né? Enfim, e desigual, e violação de direitos de trabalhos. Então, se a gente entrar dentro aqui, ó, só entrando rapidamente no detalhe de cada um desses riscos do nosso case, vocês conseguem ver a falta de diversidade e inclusão. Ele vai mostrar aqui o que se refere a isso. Olha, falta de diversidade e inclusão na força de trabalho, levando a problemas de cultura organizacional e produtividade. Se nós olharmos aqui, ó, na remuneração adequada, é, vamos ver o detalhamento maior. Estrutura de remuneração inadequada que incentiva comportamentos de curto prazo, em detrimento ao sucesso sustentável a longo prazo, né? E o último aqui de violação de direitos, todos os nossos riscos têm uma fundamentação, têm uma especificação e o porquê da sua avaliação também inerente aqui, né? E violação dos direitos trabalhistas, tais como trabalho infantil, trabalho forçado ou condições de trabalho insegura, poderia ser análogo à escravidão também, não é? Então, nós podemos aqui gerar uma matriz
da indústria, ou até aqui no nível superior como um todo, mostrando a nossa matriz de ESG consolidada, ó, com todos os riscos ambientais, sociais e de governança, né? Com todas as classificações e o detalhamento de cada um desses riscos aqui embaixo. E se nós viermos aqui, por exemplo, em risco, consulta risco e consulta consolidada de riscos e controles, aqui eu vou fazer uma pesquisa por tipo, por classificação. E ele vai trazer a seguinte informação: olha, hoje aqui, na nossa empresa Vida Melhor Group, nós temos 10 riscos ambientais, 6 riscos sociais, 6 riscos de governança, né? Se eu entrar aqui, eu consigo visualizar aqui especificamente cada um deles, eu exporto tudo isso para Excel, e se eu gerar um gráfico, por exemplo, ele vai me mostrar uma visão dessa aqui, né? Bom, essa aqui é a parte do case, então, relacionada a risco, né? E mostrei também a parte da criação ali, das políticas, das normas, para a questão da conscientização, né? Então, agora que nós já apresentamos o modelo de gestão de riscos voltados para os pilares de ESG, eu vou pedir para a Isa, então, apresentar um modelo de auditoria aplicada nos processos ambiental, social e de governança. Vocês vão ver que os processos, que os elementos se conversam, né? Então, nós poderíamos até fazer uma auditoria baseada em risco desses riscos aqui, mas ela criou um programa de trabalho diretamente voltado para este tema ESG, e ressaltando, né, que o que a Isa vai mostrar é um procedimento que atende os critérios preconizados no IPPF, no International Professional Practice Framework do IA Global, tá bom? Vou parar de compartilhar e Isa tá com você. Bora Desculpa lá, claro. consumir muito do tempo, né, Isa? Não, fica tranquilo, Edu. Deixei com pouco tempo aí, desculpa, viu? Antes de eu compartilhar a tela, eu vou pedir para o Gabriel compartilhar a enquete agora, né, para vocês poderem responder. E a partir da enquete, tá, pessoal? Quem tiver interesse para uma demonstração, nós vamos entrar em contato, quem responder aqui sim, tá? Então, se você tem interesse de participar, sim ou não. Então, Perfeito. vamos lá. Inclusive, eu acho que isso responde aqui o que a Amanda Gaiarsa, né? Exatamente, isso. Perguntou aqui exatamente, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela e eu vou pedir para o Edu confirmar se está vendo. Sim, Então, perfeito. Então, pegando o gatilho do Edu aqui, então, como ele já mencionou, a nossa auditoria, né, o case que a gente vai apresentar de auditoria, não vai ser uma auditoria baseada em risco. Nós criamos um programa de trabalho, né, como eu vou demonstrar aqui, estruturado para a gente poder fazer a análise dos pontos do ESG, tá? Então, primeiramente, eu estou aqui na tela inicial, a estrutura que o Edu estava apresentando, né, com os 3 menuzinhos aqui, da estrutura organizacional, da abordagem de riscos, e o terceiro menu é o Workspace de auditoria, o Workspace que nós já apresentamos aí na terça-feira, né, o Workspace se chama Masterclass, né, de maio, e aqui dentro do Workspace nós temos, né, um mapeamento, né, de um plano, né, de auditoria, seguindo aí as orientações do IA, certo? Então, nós temos um plano anual, nós temos aqui mapeado a auditoria de segurança e saúde que foi apresentada, né, na terça-feira, tá? E hoje vamos apresentar aqui a auditoria de ESG. E essa auditoria, ela vem com todas essas características, né, do trabalho, então, categoria, o tipo dela, no caso, o tipo que a gente vai apresentar agora é estrutural, mas poderia ser auditoria baseada em risco, onde a gente teria uma tela específica, né, para poder mapear novos riscos, testar controles, né? A classificação, se é planejado ou não, então a gente tem algumas informações gerenciais da auditoria, e aqui o link da estrutura, né, que o Edu mapeou, então a gente lá tem toda, né, a estrutura da indústria Vida Melhor, né, indústria cosmética, celulose, então a gente consegue elencar quais unidades que a gente vai auditar agora. E para essa auditoria, eu selecionei todas, tá? Então, esse trabalho a gente vai focar em todas as unidades. Mas é óbvio, né, que no dia a dia vocês acabam elencando, até pelo planejamento, né, vocês acabam escolhendo determinadas áreas aí, conforme a criticidade, para poder executar essas auditorias, certo? E a partir do momento que eu escolhi as áreas, ele já elencou os auditados aqui, né? Então, aqui a gente tem a visão da árvore, ou seja,
o que eu vou auditar, que pode ser áreas, processos, né? E áreas, quem é o auditado de fato, tá? As horas necessárias, né, e alocadas, então, qual é o tempo que você tem, né, para poder executar essa auditoria, planejado, né, e alocados, eu aloquei tantos auditores e vai consumir, né, tantas horas, né. Eu posso estimar valores, né, de perda, pleiteado, né, para poder estimar a auditoria em termos de valores, e aí eu venho com a parte descritiva, né, de objetivo, diretrizes, né, então, é o objetivo da auditoria de ESG, né, avaliar, verificar o desempenho da empresa em relação às práticas ambientais, sociais e governança, né, e aí a gente tem todo esse objetivo descrito aqui, eu posso clicar aqui em visualizar e eu tenho uma visão mais completa desse texto. Todas essas informações que a gente está preenchendo é legal porque depois, no final, né, na extração do relatório, a gente encaixa certinho, né, no relatório RTF, todos esses textos que estão sendo aqui descritos, tá? A gente tem a parte de diretrizes, né, que a gente tem que seguir para essa auditoria, qual que é a abrangência dela, né, qual que vai ser o nosso escopo para essa auditoria em específico, tá? E aí, então, digamos assim, são os parâmetros iniciais da auditoria. A partir desse momento, eu já tenho uma auditoria criada, e aí eu vou criar, né? Como no case aqui ele já está criado, mas o próximo passo seria criar um programa de trabalho, tá? Esse próximo passo, né, no caso, se fosse uma auditoria baseada em risco, eu não teria essa obrigatoriedade de criar esse programa de trabalho que eu vou apresentar, porque daí ele já elenca os riscos que já estão mapeados na abordagem, e aí eu sigo fazendo o teste por lá. Mas aqui a gente vai fazer uma auditoria estrutural com foco mesmo no programa de trabalho, tá? E aqui, então, eu tenho as informações do programa, né? Então, programa de trabalho de auditoria ESG. Eu posso ter mais de um programa. Então, por exemplo, se um trabalho eu tiver uma divisão por auditores, né? Então, vamos supor, a gente está falando de 3 pilares, né? A gente pode dividir esses pilares por auditores. Então, eu poderia ter um programa de trabalho para cada auditor. E aí a gente e também trazer uma relevância através do peso. Então, por exemplo, para a gente aqui, o S é o mais relevante, um exemplo aqui. Então, eu poderia colocar um peso maior, tá? Então, trabalhar com peso é dar maior relevância, maior criticidade para este programa de trabalho. Ou, simplesmente, com um programa só, eu consigo trabalhar de boa, utilizando o peso 1, que aí o peso 1 ele não vai fazer muita diferença no cálculo final, tá? Aqui a seleção da estrutura, né, também uma forma de você segmentar por programa é fazer um programa para cada área, cada empresa, cada processo. Então, são formas aí que vocês conseguem segmentar o trabalho, tá? E aí eu venho aqui na aba questionário, que é a construção, né, do nosso programa, de fato. A gente tem uma estruturação de visão de página, seção e questão, tá? Ela aqui a gente configurou com esses 3 pilares, tá? Então, os 3 pilares, eles estão configurados em 3 seções, a gente optou por ser uma única página, tá? Então, a primeira seção, vou inclusive acessar agora em executar para a gente ver em detalhes, mas a gente tem aqui, na primeira seção, as questões, tá? Parametrizadas, e para cada questão, a gente tem alternativas, tá? De escolha única, né? Seleção única. Então, as alternativas são conforme, não conforme ou parcialmente. Aqui poderia o parcialmente ficar aqui no meio, né? E nessa parametrização aqui das questões, nós escolhemos as cores, né? Se for conforme, vai ser verde, não conforme vermelho e o parcialmente amarelo. E trabalhamos com pesos, porque ao final da execução dessa auditoria, a gente vai ter uma nota, né, de criticidade, né, que é o percentual de conformidade dessa auditoria, que a gente consegue visualizar depois o percentual de vulnerabilidade também, né? Então, é a diferença dessa nota. Então, esses pesos são utilizados para realizar um cálculo ao final, tá, da auditoria. Eu consigo também parametrizar essas questões para dizer se é obrigatório, se precisa de justificativa, se precisa anexar uma evidência ou não. Então, vocês conseguem parametrizar tudo isso daqui. Categoria de questão, né? Legal para vocês segmentarem. Ela vai tipificar, né, no caso, né, as questões. E isso, por exemplo, nas extrações, relatórios, né, que a gente pode montar, a gente pode montar relatórios classificados a partir dessas categorias, tá?
e o posicionamento aqui, a sequência, né, das minhas questões. Então, a construção desse questionário segue nessa linha de raciocínio, tá? Aqui a gente tem uma opção também de adicionar instruções, aqui eu acabei não adicionando, mas é um campo texto, e pode ser adicionado também arquivos aí de apoio, né, em anexo, tá? E agora eu vou para a parte da execução. Então, eu vou executar aqui a auditoria. Aqui, no caso, as instruções já iriam aparecer aqui, né, nessa tela. Eu vou dar um próximo. E aí eu começo, de fato, o meu teste do programa de trabalho, né? Então, começo a fazer a leitura de todos os itens. Então, a primeira sessão que eu mencionei é revisão da conformidade da empresa com regulamentações ambientais, trabalhistas e outras relevantes. E aí eu venho com as questões relacionadas. Então, aqui, a empresa possui políticas e procedimentos documentados para garantir a conformidade com as regulamentações ambientais locais, nacionais e internacionais? Vou avaliar, vou dizer se está conforme, não conforme, se está parcialmente. Eu posso carregar uma evidência aqui, né? Subir um arquivo, pode ser imagem, documento, pode ser qualquer tipo de formato, exceto exe, tá? É só subir aqui em adicionar. E vamos supor que esse item aqui, né, realmente dê não conforme. A gente pode vir aqui adicionar um ponto de auditoria, né, e um papel de trabalho, que aí é toda a parte de documentação, né, de documentação que vocês utilizaram para poder fazer esses testes e executar esse walkthrough, por exemplo, tá? E aí, aqui a gente tem a próxima etapa aqui, que é como a empresa monitora e relata suas emissões de poluentes atmosféricos, descargas de água, gerenciamento de resíduos em conformidade com as regulamentações ambientais. Então, mais uma análise. Aqui, né, basicamente, a gente acabou respondendo que está conforme, né? A empresa realiza avaliações de impacto ambiental antes de iniciar novos projetos ou operações? Eu vou até avançar aqui para a gente poder ir para o que está não conforme, que é esse aqui. A empresa está em conformidade com as regulamentações de horas de trabalho, salário mínimo, direitos dos trabalhadores? Está não conforme. E aí eu venho aqui, eu já tenho um ponto de auditoria, né, que foi adicionado, que é a ausência de canal confidencial, tá? Aqui temos inclusive dois planos de ação que foram inseridos, tá? E aí eu posso acessar esses pontos tanto por aqui, né? Então eu posso visualizar os pontos de auditoria. Aqui a gente já tinha adicionado, mas a gente pode, para adicionar novos, é só clicar aqui em adicionar novo, que ele abre uma nova tela para a gente poder fazer o preenchimento, tá? E eu tanto visualizo quanto eu posso adicionar novos aqui nessa tela. E deixa eu só visualizar aqui também. E aqui no lado esquerdo também a gente consegue acessar esses pontos de auditoria. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, a auditoria, o programa e os pontos. E aí nós temos aqui o comprometimento da alta administração com a política. Peraí, que ficou. Peraí. Com a política. Deixa eu até editar aqui. Isso, com a política de diversidade e inclusão, que ficou bem extenso, né, o ponto. E esse é a ausência de canal confidencial. Deixa eu até adentrar nesse daqui, porque ele tem mais detalhes. E aí nós temos informações aqui, como o status, né? Por hora ele está no status inicial. O status é legal destacar que ele funciona para a gente poder ter esse contato, né, com o auditado, um fluxo de aprovação. Então, o status ele é importante para isso, tá? Então, por exemplo, o auditor está lá, ele fez o mapeamento do ponto. Chegou o momento que ele pode mandar para revisão do gestor da área dele, vamos supor, o gestor de auditoria. Então, ele muda o status para revisão. E depois que o gestor avalia, revisa, se ele quiser mandar para o auditado, ele muda o status, né, para em manifestação e vai para o auditado. Esse ponto vai para o auditado se manifestar e criar o plano de ação. Então, o status ele serve para a gente poder fazer essas trocas, né, entre essas pessoas, tá? E a gente tem aqui a avaliação subjetiva, né, do impacto, probabilidade e o sistema, a partir do momento que você faz essa análise aqui, né, o impacto é alto, a probabilidade é alta, ele já classifica aqui a criticidade do ponto, tá? Então, a gente pode considerar que isso daqui é a criticidade do ponto, tá? E dentro aqui ainda do cadastro do ponto de auditoria, a gente tem as informações de áreas observadoras que podem acompanhar a evolução, né, desse ponto, né? As áreas, de fato, que são as áreas auditadas, então esses são os auditados, e eu posso também elencar os usuários auditados, né? Então, os usuários responsáveis que vão se manifestar posteriormente, no momento que eu mandar para eles, tá? A gente tem aqui as associações, então, se vocês
se recordam, o Edu cadastrou, né, lá, né, as políticas, as normas, né, relativas ao ESG. Ô, Edu, lembra qual que é o nome mesmo? A gente pode pesquisar aqui. Tá fechado, Edu. Desculpa, Ah, que política guia? ESG. Ah, tá. Isso, tem o guia O também, guia e tem a exatamente. política. Então, posso vir aqui Isso. e acessar também a política ESG, vincular aqui nesse ponto de auditoria, porque é um embasamento que a gente está tendo para poder descrever esse ponto, tá? E aí a gente tem o campo aqui de descrição, onde eu vou trazer todas essas informações. Então, aqui, ausência de um canal de denúncia confidencial para relatar preocupações e denúncias, né? Que pode representar uma lacuna significativa na estrutura de governança da empresa. Então, eu venho todo descritivo desse ponto, bem embasado, né? É legal porque, assim, ele tem um tamanho do campo, eu clico em formatar, aí você tem uma opção maior, né, para poder digitar todo esse texto, fazer as formatações, né, devidas, certinhas. Dá para inserir link também, tabelas, também funciona bem aqui também. E aí a gente tem outros campos aqui também, causa raiz, a recomendação, e aqui no caso dessa recomendação é implementar um canal de denúncia a partir da contratação de uma empresa independente fornecedora deste serviço. E aí venho com todos esses descritivos aqui do ponto de auditoria, tá? E aí, no final aqui, a gente tem os documentos e papéis de trabalho que eu poderia ter anexado, né? O plano de ação, eu já tenho 2 planos criados aqui, né? O plano, até acessando ele segue no modelo 5W2H, na metodologia de 5W2H, onde eu vou descrever exatamente, né, o que vai ser feito, quem que vai realizar, quanto custa, dá para a gente colocar essa informação, como, por quê, quando que está previsto, né, ser realizado e tudo mais. Então, a gente segue essa estruturação do plano de ação, tá? E aqui, então, eu tenho essa visão dos 2 planos aqui. Deixa eu até voltar para a tela de execução, para mostrar no final. Então, a gente tem aqui, a gente já percorreu as duas, né? Então, a segunda foi a avaliação da implementação de políticas e procedimentos relacionados à diversidade, né? Então, a gente tem todos esses questionamentos aqui relativos à parte do social, né? Então, esse primeiro foi ambiental, então a gente separou nos 3 grupos mesmo, né? Ambiental, social e governança, né? Então, esse último grupo aqui ficou como governança, tá? E todos os questionamentos aqui, e a gente vai executando, criando pontos, adicionando papel de trabalho, até finalizar. E submete a fluxo de aprovação, né? Como eu mencionei, então a gente pode mandar aí para tanto o gestor da auditoria ou um auditor par para poder fazer a revisão, né, deste trabalho antes de gerar o relatório de auditoria e mandar esses pontos para o auditado se manifestar, tá? A partir daí, a gente tem a criação do plano de ação, que também tem o seu fluxo, né? Então, eu não acabei não mostrando aqui, mas ele tem também um status que tem o seu próprio fluxo. Então, a partir do momento que eu encerro a auditoria, o plano de ação continua e ele vai aí até ser encerrado, tá? Então, segue o fluxo normal. E aí, eu consigo, né, ter todo esse trabalho, né, dessa auditoria de ESG, do começo ao fim, executando passo a passo, e no final, se eu quiser, por exemplo, extrair um relatório, eu acesso aqui a minha auditoria e venho aqui em relatório, tá? Então, a gente pode ter vários modelos de relatórios aqui. Esse relatório é no formato de RTF, né, do Word, e aí você consegue fazer a exportação dele, e RTF a gente consegue configurar, né, no padrão, com identidade visual, né, logo, tudo mais, as cores que vocês querem, e com todas essas informações. E escolher quais campos que eu quero trazer, né, do sistema, quais campos que eu quero trazer dentro desse RTF, tá? E aí a gente tem também dentro aqui da nossa auditoria a ficha de auditoria, né? Essa ficha de auditoria concentra todas essas informações que foram apresentadas. Então, e eu posso parametrizar essa ficha, tá? Então, é uma ficha que eu consigo escolher quais campos que eu quero visualizar, né? E ter uma visão para poder fazer a revisão também. Então, é uma tela bacana para ser feita uma revisão geral da auditoria para ver se está tudo certinho, para que a gente possa aí seguir com o encerramento e finalização da auditoria, tá? Alguma coisa a observar, Edu? A gente está finalizando aqui? Não, tá tudo sob controle, tá tudo perfeito aí o que você tá falando, né? Apenas então, Perfeito. já que você me deu essa oportunidade, só fazer um rápido comentário, né? A nossa solução, o Perint GRC, ele possibilita, então, duas formas da realização da auditoria. A Isa até mencionou.
Uma delas é na execução das auditorias, elas serem executadas baseadas em risco. Qual que é o benefício, né, da utilização desse modelo? Nesse modelo, quando você clica em auditoria baseada em risco, e dentro da auditoria você vai para a auditoria baseada em risco, o sistema pré-cria, ou ele monta já um programa de trabalho onde os testes, né, que a auditoria vai executar em campo já tem ali todos os elementos de risco, de controle, enfim, para a execução dos testes, para eventuais criações de ponto, né, criação de pontos. Então, tem esse modelo da auditoria baseada em risco, onde o insumo da auditoria são os riscos já mapeados, classificados, avaliados, que possuem controles e eventualmente até já foram testados. E tem esse modelo que a Isa está mostrando, que é o modelo de auditoria estrutural, que nós também chamamos de auditoria baseada em requisitos, porque nele o auditor insere teste por teste que ele quer executar, assim como a Isa mostrou, criando aí dentro do programa de trabalho sessões específicas para o pilar ambiental, social e de governança, tá bom? Só destacar essas duas possibilidades. É isso aí, Edu. Deixa eu até parar de compartilhar aqui, vamos ver aqui. Acho que não temos nenhuma dúvida. A gente Sim, eu fui já. respondendo algumas Já questões foi? que foram Ah, surgindo tá ótimo, porque aqui. eu não, não estava na minha tela, então não consegui Isso, enquanto visualizar. você foi Legal, falando, eu já fui respondendo aqui. perfeito. Então, pessoal, chegamos ao fim desse Masterclass, né? Mais um Masterclass. Esperamos que vocês tenham gostado, absorvido os conhecimentos que foram compartilhados aqui. Eu agradeço muito a participação de todos. Obrigada, Edu. Você sempre arrasa aí nas suas apresentações. Você Gostaria de também, amiga. mandar. Obrigada, Edu. Eu gostaria de mandar um beijo para nossa querida Gabriela Victório, que é a nossa parceira aqui Isso. do Masterclass, que não pôde estar aqui com a gente hoje, que ela está doente, né? E eu gostaria de Beijo, convidá-los Gabi. aí. Beijo, Gabi. Gostaria de convidá-los para o próximo Masterclass, que vai acontecer no dia 21 de maio, na terça-feira da semana que vem. E o tema será auditoria de agronegócios, tá? Então, um evento dedicado para explorar as particularidades e tendências, né, do setor agropecuário, bem como as estratégias da auditoria, né, voltadas aí para o segmento tão vital da nossa economia, né, pessoal? Então, esperamos aí contar com a presença de todos vocês nesse próximo evento, onde a gente vai continuar a promover aí muito conhecimento, inovação e colaboração aí de diversas áreas da auditoria. Muito É obrigada isso aí. e um beijo. Muito obrigado, forte abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.